tema da palavra de hoje é projetando os próximos 10 anos. Como fluir no mover de Deus. Nós temos grandes projetos para os próximos anos. Só lembrando que nós recebemos uma palavra de aceleração aqui. Nós não podemos nos esquecer dessa palavra. Se Jesus... hoje não vai ter Domingo Kids, tá? Se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, nós faremos uma grande obra nesse país, nas nações, e eu creio que os irmãos estão comigo. Quando nós começamos a igreja há 10 anos, nós éramos 12 pessoas, eu e a Poliana, pastor Jonathan e Andréia, 12 adultos, tinha outras crianças, mas que fazia parte do Domingo Kids somente a Júlia. Éramos eu e a Poliana, Jonathan e Andréia, Rodrigo e Nayara, Danilo, David e Laís, Carlos e Cecília, Sandra, falei o Danilo já. Eu acho que deu 12, né? Esses foram os 12 que fizeram a primeira reunião no dia 24 de março de 2012, no edifício Pedra Bonita, no Parque Amazonas. Foi a nossa primeira reunião. Infelizmente, nós não temos foto naquela época. Praticamente ninguém tinha smartphone, então passou desapercebido, nós não temos foto desse dia. Mas só quero dizer que foi nesse dia que nós começamos a igreja. Nós tínhamos conversado com o pastor Naor no dia 8 de março daquele mesmo mês, daquele mesmo ano, quer dizer. E aí então nós começamos com 12 pessoas, com 12 adultos, a nossa igreja, e uma criança, tinha mais crianças, mas que fazia parte do Domingo Kids, somente a Júlia. Daquele salão, nós fizemos apenas 2 reuniões ali naquele salão, era o salão de um prédio, era pequeno. Aí nós nos reunimos na casa do Márcio, que hoje não está entre nós. O Márcio e sua esposa Élica, na época. Depois nós fomos para a casa da irmã Marilu, que está aqui conosco hoje. Cadê ela? Estava aqui agora. Está ali, irmã Marilu. Fica de pé aí. Vamos aplaudir a irmã Marilu. Ela é a mãe da Poliane, não a minha esposa. Poliane, que congregou conosco. Essa mulher é uma intercessora até hoje da minha vida, a vida poliana, dos pastores e dessa igreja. Então, muito que acontece aqui tem a ver com essa mulher que intercede por nós. Nós ficamos um bom tempo ali na garagem da casa dela, na cidade satélite Aparecida de Goiânia, reunindo ali. Dessa época nós temos foto, nós passamos aqui, pode se assentar. Dona Marilu, muito obrigado por tudo. E a igreja depois foi lá para T1, aqui para T1, um salão pequeno, que cabia cerca de 60 pessoas, lotou, e aí nós viemos para cá. Fica de pé as pessoas que estavam na primeira reunião da Igreja Orvalho, só os que estavam na primeira reunião. Primeira reunião. Cadê o Danilo? Não vem, não? Danilo não vem, não? Vem, não? Perdeu a benção, então. Hã? Está aqui. Ok. Agora fiquem de pé. Não, continua. Fiquem de pé os que vieram no primeiro mês. Um mês depois. Ela está com ciúme que ela não estava na primeira reunião. Eles eram de outra igreja, a gente não chamou. Agora, fica de pé os que vieram no primeiro ano, que foi 2012. Certo. Fiquem de pé os que vieram em 2013. Fica de pé. 2013. Olha que bênção. 2014. Os que vieram em 2014. Nós estamos vendo o crescimento da igreja. 2015.
Isso. 2016. Os que vierem em 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. Vamos aplaudir Jesus. E muitos virão ainda. Essa é a força da igreja. Seremos uma igreja de milhares nos próximos 10 anos. Pode tomar o seu lugar. Nos próximos 10 anos seremos uma igreja de milhares. Como você sabe, hoje é um dia especial. Nós vamos demorar mais do que o normal um pouco. Talvez você vai ficar com um pouco de fome, mas não tem problema. É muita coisa, né? Tem que falar muita coisa. Os irmãos, a maioria conhece o meu testemunho. Testemunho da minha conversão. Eu converti em 1997. No dia 1º de junho, numa cidade chamada Adelândia. Eu estava jogando futebol. E eu converti ali. E 6 meses depois da minha conversão, eu já estava liderando um grupo familiar, uma célula. A minha célula ficava num bairro pobre da cidade de São Luís, de Montes Belos, lugar longe do centro, a Vila Quininha. E eu fiquei muito tempo, até vir para Goiânia, eu fiquei liderando célula naquele lugar. E liderando em outros lugares também. Eu liderava outras células. O meu discípulo mais antigo é o Josimar. Levanta a mão aí, fica de pé aí, Josimar. Que eu salvei ele, eu estava no buraco na época. Eu salvei. Ele trabalhava na mesma empresa que eu e ele ficava compactando. Porque o pessoal cavava lá para fazer o sistema de redes de esgoto na cidade. Ele não estava no esgoto não, tá? Ele estava no buraco. Não confunda as coisas. Ele ficava lá com um aparelho para compactar, um aparelho compactador, e eu pregava para ele. Ele converteu, tá desde 98 comigo, é meu discípulo desde 98. E aí eu me converti ali em 99, eu converti em 97, 99, a estrutura, a visão da nossa igreja mudou, foi implantada a visão de células na nossa igreja, e era aquela visão do G12. E um dia eu estava fazendo o seminário, e o pastor presidente da igreja me chamou. A nossa igreja era uma igreja grande, uma igreja muito profética, de pessoas muito comprometidas, de oração, que tinha um fluir profético muito grande. Muitos aqui experimentaram disso, porque fizeram parte dessa época. E o pastor um dia me chamou, eu estava no seminário estudando, e ele me chamou, falou: Rubinho, vem aqui, deixa eu conversar com você. Ele falou: eu queria te convidar para ser um 12 meu. E ser um 12 do pastor era uma honra, porque você ia estar no primeiro escalão. Eu era solteiro ainda, nem tinha casado. E aí ele falou: queria que você orasse por isso, queria perguntar se você aceita, queria que você orasse por isso. Eu falei: pastor, eu aceito. Eu já estava orando por isso já. Mas realmente eu não imaginava que eu pudesse ser um 12, tinha pessoas muito importantes naquela igreja, mas Deus escolheu que eu caminhasse com ele ali. Ali começou a nossa caminhada, comecei a caminhar junto com o pastor Heber, o pastor presidente, né, do Ouvir e Crer, que nem se chamava Ouvir e Crer na época, se chamava Ministério e Comunidade Cristã. Não, desculpa, Comunidade Cristã Vida. E eu comecei a caminhar com ele. No ano 2000, a Poliana apareceu. 2001, nós nos casamos. 2002, viemos para Goiânia com uma equipe para dar sequência num trabalho que já existia aqui, do Ouvir e Crer. Aí já era Ouvir e Crer o nome. 2004, fomos ordenados a pastores. 2003, nós fomos levantados como líderes de jovens no Ouvir e Crer. Depois, 2004, ordenados a pastores. E essa foi a nossa sequência. Ali no Ouvir e Crer, mudamos para Catalão em 2008. Ficamos 3 anos e meio em Catalão, tentamos começar uma igreja ali. Começamos um trabalho. No começo pareceu que estava fluindo, mas depois a igreja acabou. Foi um fracasso. Mas é porque Deus, ele
sabia que o nosso lugar era aquele, nos trouxe de volta para cá. Foi quando tudo começou. Projeta para mim aqui uma imagem que eu quero que os irmãos vejam. Quando nós chegamos aqui, foi um grande desafio para nós. Foi grande. Não sei se os irmãos conseguem ler ali. Mas esse foi o meu primeiro esboço, a minha primeira palavra que eu ministrei na igreja. 2012 aqui. Foi um desafio muito grande para nós sair de Catalão, porque eu tinha meu campo de futebol e era um sucesso. O Anísio trabalhou comigo lá. Ele lembra, ele foi professor lá comigo também. E foi um sucesso o meu campo, o meu negócio lá em Catalão foi um sucesso. E no auge do sucesso, nós decidimos voltar para Goiânia. Ontem um irmão que veio lá de Jandaia, ele estava me lembrando de algo que eu tinha esquecido. Ele falou, Rubinho, eu lembro quando você foi lá em Jandaia, você ainda estava em Catalão, você falou, olha, que Deus tinha falado com você para você voltar para Goiânia, que você ia começar um trabalho aqui. E que a Poliana tinha recebido uma proposta. Ela tinha recebido uma proposta para trabalhar na Mitsubishi. Na época, para ganhar R$5.000. Sabe de uma coisa? Sabe que às vezes Deus, ele nos testa e nos prova. Mas ele nunca fica devendo nada para ninguém. Mas qualquer pessoa que quer almejar qualquer coisa em Deus, tem que ter renúncia. Mas a renúncia, ela sempre vai ter uma recompensa depois. Sempre. E eu estou no lugar certo e na hora certa. Não era para estarmos em Catalão mais. Era uma proposta muito boa, 5 mil. Há 10 anos atrás era muito dinheiro, hoje ainda é, mas naquela época muito mais. E nós começamos então esse trabalho, esse foi o meu primeiro esboço. E é essa palavra que eu quero pregar nessa manhã. Eu sei que é difícil pregar depois que o pastor Francisco prega e depois que o pastor Naor prega, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre vai ser viva no coração de vocês. Isaías capítulo 32, não precisa nem projetar, deixa esse esboço do jeito que está aí. Não projeta a Bíblia hoje não. Esse foi o meu primeiro esboço, de quando tudo começou. Isaías capítulo 32, verso 8 diz assim, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Nós ficamos 3 anos e meio em Catalão. Nesse período nós tentamos começar um trabalho ali, a princípio fluiu, depois o trabalho acabou, e eu comecei a questionar se eu era realmente pastor, mas eu me lembrava de tudo que eu tinha vivido aqui em Goiânia, em São Luís de Montes Belos, e apesar de ter perdido o meu ministério em Catalão, de não ter tido o ministério que fluiu ali, nós ganhamos algumas almas para Jesus e a gente ganhava as pessoas para Jesus, mas elas não ficavam conosco. Elas iam para outra igreja. Porque as pessoas, eu sei que foi Deus, mas as pessoas elas querem ver uma estrutura. Se você não tem, se é só uma célula, se é a igreja na sua casa, elas não dão muito crédito, porque elas não acreditam que isso é a igreja. Mas a igreja primitiva era nas casas. Mas as pessoas acabavam indo para outros lugares, mas nós temos fruto ainda em Catalão, não são muitos. Mas até hoje nós temos frutos em Catalão de pessoas que nós ganhamos para Jesus, mas as pessoas não queriam caminhar conosco. E aí, às vezes, eu era convidado para pregar nos eventos da Adonep, tinha uma reunião da Adonep, essa reunião era semanal, eles gostavam de me ouvir pregar, mas ninguém queria me seguir. E você começa a questionar, mas será que eu sou pastor mesmo? Será que eu fui chamado para isso? Mas, meu irmão, você pode perder tudo, mas tem uma coisa que você não pode perder, o seu relacionamento com Deus. Porque Ele restaura todas as coisas. E eu continuei orando, entrava para o meu quarto e orava. E nesse período, Deus começou a gerar algo dentro de mim. Deus começou a colocar uma visão de igreja dentro de mim. Foi ali que eu comecei, então, a visualizar. Eu não sei te falar se eu tive visões, não sei te falar se isso foi algo que a minha mente produziu, mas eu conseguia ver lugares, eu conseguia ver centros de recuperação, eu conseguia ver creches, orfanatos, escolas. Eu entendia que a igreja, ela não podia ser somente uma igreja que se reúne aos domingos, e eu sei que isso é importante, é o mais importante, mas
nós poderíamos ir além. Deus começou a me mostrar que eu poderia restaurar outras pessoas, que eu poderia ir atrás de pessoas que sofrem, que têm problemas. E Deus começou então a gerar essa visão dentro de mim. Eu lembro de um dia que eu tive, eu não sei se uma visão, não sei, mas eu vi como se fosse uma chácara, era um gramado grande, uma recepção grande, bonita. E eu falei: Deus, mas isso tudo é caro demais. E Deus falou comigo: está tudo dentro de você, gera. Eu contei isso recentemente para vocês aqui. Está tudo dentro de você, gera. E hoje nós estamos juntos gerando aquilo que Deus me mostrou lá atrás. Naqueles momentos que até eu duvidava se eu era pastor, mas Deus estava fazendo algo dentro de mim. Como o Jonathan disse, foi a caverna de Adulão. Catalão foi a caverna de Adulão. Você sofreu? Sofri porque eu não tinha um ministério. Na minha vida profissional foi excelente. Fiz amizades ali, tenho amigos ali, pessoas que eu respeito tremendamente, pessoas também que me respeitam. Mas foi lá que Deus me curou, e foi lá que Deus também, porque eu estava vindo de um processo de sair de um ministério, e não é fácil você sair de um ministério que você ama, mas ali Deus foi gerando uma visão no meu coração. Essa visão é a visão da qual nós estamos caminhando hoje. Hoje nós estamos construindo um prédio que é grande, que nós vamos ter a nossa escola, e vai ser uma escola muito grande. Nós vamos empregar muitas pessoas ali, mas não é para gerar emprego para as pessoas que aquela escola existe. Aquela escola vai existir para escrevermos a palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus no coração das crianças através da educação. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos escrever em barro mole, porque quando você prega para a criança, elas recebem. Hoje Deus me deu uma palavra para dar para uma criança aqui hoje. Deus me falou comigo a respeito de uma criança aqui hoje, a respeito do futuro de uma criança aqui hoje. Eu chamei ela e falei para ela: Deus mandou te falar isso aqui. Porque Deus trabalha através dessas crianças aqui. Essa criança da qual Deus falou comigo hoje, ela vai liderar outras crianças que estão aqui, mas quando eles estiverem crescendo, ela vai liderar alguns que estão aqui, outras crianças que estão aqui. Nesse período de 10 anos, irmãos, nós temos construído um time. Eu quero ler um texto que está aqui em Levíticos, capítulo 28, verso 8. 26, verso 8. Levíticos 26, verso 8. Talvez eu não vou conseguir esperar você abrir a Bíblia, porque a gente não está projetando hoje. Mas eu vou ler o texto aqui para você, para a gente ganhar tempo. Diz assim: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. O que nós temos feito nesses últimos 10 anos? Nós temos construído uma igreja alicerçada. De pessoas valentes, de pessoas que oram, de pessoas que têm disposição, que vem aqui orar, que lidera a célula, que abre a sua casa para entrar uma célula, pessoas que vêm para cá, que ensaiam, que vêm fazer teatro. Irmãos, tem acontecido várias coisas aqui, e eu fico me sentindo com mais fé, quando eu olho para a equipe que o Senhor nos deu, uma equipe de pessoas muito fortes, de pessoas muito habilidosas, com muitos dons, pessoas que você... talvez a igreja não conheça direito, mas a pessoa vem aqui, ela abre um culto, todo mundo fala: nossa, mas que palavra, como foi na semana passada com o Marcos Paulo. Eu já sabia que o Marcos Paulo pregava bem, porque as pessoas comentam isso. Eu fico sabendo das coisas aqui, apesar de não ver, eu fico sabendo, eu sei o que acontece. As pessoas falam: o Marcos Paulo tem uma palavra boa, o Eric tem uma palavra boa. Eu sei as coisas que acontecem. Talvez você pense: não, o pastor não vem aqui na Rede Jovens, ele não sabe o que está acontecendo. Eu sei tudo, meu irmão. Estou ligado no Espírito. O Eric prega bem, eu sei. Os irmãos sobem aqui, dá show, Carlinho e tal, vem pregar. Nossa, tem o dom da palavra. Nossa, fulano canta bem. Eu estou vendo, olha, futebol. Deixa eu te falar um pouco de futebol agora. Parece que não tem nada a ver, mas... minha vida, eu fui ganhando dentro de um campo de futebol, minha vida inteira eu vou falar disso. Eu vou te falar uma coisa aqui. Hoje eu não tenho habilidade mais para jogar bola, não. Você vai ficando velho, você vai perdendo habilidade, você não dá conta mais de correr, joelho e tal.
Mas sabe que Deus me deu uma habilidade para jogar futebol muito grande. Mas tudo com um propósito. Foi tudo o reino de Deus. Irmãos, a família que eu tive, eu tinha tudo para dar errado. Tudo, tudo, tudo. Família totalmente desestabilizada. Minha mãe tentava suicídio direto. Alcoólatra. Problemas sérios demais. Mas eu me sentia tão feliz quando eu jogava bola, eu tinha tantos amigos. Nós mudamos muitas vezes para muitas cidades diferentes. E eu era muito tímido. Mas quando colocava uma bola no meu pé, era um imã, atraía os amigos. Todo mundo queria ser meu amigo quando me via jogar bola. Deus usou o futebol para me tirar do mundo. Me deu amigos, eu fui valorizado quando eu jogava bola, os meus amigos gostavam de mim. Mas o que eu queria falar é que um dia eu encontrei com um amigo meu que jogou comigo no Inhumas. Nós jogávamos no Inhumas, eu morava em São Luís, mas eu vim jogar no Inhumas. Na época o Inhumas era um time da primeira divisão do Campeonato Goiano, mas eu não era profissional. Eu tinha 18 anos e eu era dos juniores. E teve um jogo contra o Goiás, lá em Inhumas, que estava todo mundo comentando a respeito dos jogadores do Goiás, porque eles já eram famosos. Famosos assim, eles já jogavam no profissional. Era o Lúcio, esse Lúcio depois ele foi para o Flamengo. Ronildo, lateral esquerdo, foi para o Atlético Mineiro, foi vice-campeão brasileiro. Fernandão, que foi campeão mundial pelo Inter, jogou no Goiás muito tempo, foi campeão aqui também. Vários jogadores famosos, Formiga, todos viraram profissionais, já eram profissionais na época. E esses caras, no ano seguinte, eles fizeram a melhor campanha do profissional do Goiás na história no brasileiro. E estava todo mundo comentando a respeito desses caras no vestiário. Mas teve um jogador que ficou me observando. Ele falava, Rubinho, eu estava vendo todo mundo falar dos jogadores do Goiás, mas você não estava preocupado com isso. Você não estava preocupado. Eu olhava para você, você estava rindo, você estava brincando, e você não falava de nenhum nome, porque você não estava preocupado com o talento deles. 2 anos depois, o cara me contando, que ele estava me observando no vestiário. Sabe de uma coisa? O futebol é confiança. Quando você vai entrar em campo, que você está enfileirado para entrar em campo, que você olha do lado, você tem um craque no seu time, você tem 2, 3, você fala, eu não vou perder esse jogo. Aquela Copa de 2002, quando o Brasil estava enfileirado para entrar ali, meu amigo, você olha para o Ronaldo Fenômeno, a Alemanha estava lá, você olha para o Ronaldo, a gente não gosta de falar de Alemanha não, mas dessa vez eu vou falar. Você olha para o Ronaldo Fenômeno, você olha para o Roberto Carlos, a coxa do Roberto Carlos, é as duas minhas. Você olha para a coxa do Roberto Carlos, aquele chute. Você olha do outro lado o Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Você já entra perdendo de 2-0. Quem joga futebol sabe. Você olha para o outro lado e fala, nunca nós vamos ganhar desses caras. Mas você sabe que aqui na igreja também é assim. Eu olho para um e falo, não tem como perder com essa equipe que eu tenho. Olha aquele cara ali, o que ele faz. Olha aquele ali, meu Deus. Como que eu vou tocar? Como é que eu toco esses botões aqui, essas teclas? Não dou conta, não é para mim. Por isso que cada um tem a sua função no corpo. E cada um aqui é importante naquilo que faz. Você, pastora, eu gosto de visitar as pessoas. Meu irmão, me ajuda. Visita as pessoas por mim. Não, pastor, meu dom não é esse. Meu dom é ganhar pessoas. Então é isso que você tem que fazer. O texto aqui que eu li diz assim, deixa eu ler de novo. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. Então 5 vai perseguir 100. 20 vão perseguir 100. 5 vai perseguir 20. A proporção é 5 vai perseguir 20, vai perseguir 20, vai matar os 20. Você vai matar 20 inimigos. É assim que nós estamos agora. Mas a palavra que nós temos não é essa. A palavra continua aqui, ó. E 100 dentre vós perseguirão a 10.000. Hoje nós somos 200. Nós estamos perseguindo, 5 está perseguindo, cada um está perseguindo 20. Mas a proporção aumenta na medida que a igreja cresce. Porque aqui está falando, mas 100 de vós perseguirão a 10.000. Um vai perseguir 100. Hoje, um persegue 20. Pastor, persegue o quê?
persegue o inimigo. Hoje nós estamos matando 20, mas o que a Bíblia diz que na medida que nós crescemos, a proporção também aumenta. Aí não vai ser 20 mais, vai ser 100. Então, na medida que a igreja cresce, ela ganha força numa proporção muito maior. É o que se chama de sinergia. A soma do todo é maior do que o individual. Então, aqui hoje, meu irmão, eu quero que vocês saibam da sua importância nesse ministério. Todas as pessoas são importantes aqui. Talvez até você que está atrás das malhadas, que ninguém te conhece. Você é importante. Porque não tem jeito de esconder de Deus. Davi estava atrás das malhadas, mas Deus foi lá e buscou ele e trouxe para ser o rei de Israel. Então não menospreze aquilo que você tem, o dom que você tem, a habilidade que você tem. Não menospreze isso. Você acha que, olha, toda a minha vida cristã, eu posso dizer que eu tenho um ministério de quase 25 anos, que eu comecei a liderar a célula com 6 meses de convertido. Mas você acha que eu era alguém cheio da unção, que eu conhecia a Bíblia, que eu era um exímio conhecedor da palavra? Não era. Hoje, claro, eu tenho um conhecimento da palavra bom, mas longe ainda de grandes teólogos que tem no Brasil. Mas sabe de uma coisa? Eu sei da importância de conhecermos a palavra de Deus, de termos uma boa pregação, de sermos proféticos. Nós precisamos valorizar aquilo que é espiritual, sem dúvida nenhuma. Mas existem outras coisas que você pode começar fazendo. Deus quer te usar profeticamente para pregar a palavra, para curar enfermos, para fazer coisas que nós falamos que é grande. Mas você vai começar fazendo nas pequenas coisas. As grandes coisas estão camufladas nas pequenas coisas. Então você vai ser usado nas pequenas coisas, como por exemplo um abraço. Talvez alguém que prega que nem tem como dar um abraço em alguém. Há pessoas na igreja que elas são importantes. Sabe por quê? Só o abraço que você recebe dela, você já fala assim, não, já valeu o culto. Pessoas como Pedro ali da Camila, por exemplo, ele vem, ele te abraça. Pessoa amorosa, sabe aquela coisa assim, que você fala, nossa, parece que foi Jesus. Nós precisamos de pessoas assim. Nós precisamos, talvez, do abraço mesmo. Foi um dia difícil, mas você veio para o culto, alguém te abraçou, te apertou e tal. Você está entendendo que você não precisa começar pregando aqui? Você pode funcionar naquilo que Deus te deu. Talvez você não saiba pregar, mas abrace então as pessoas. Dê um sorriso para elas. Tenha carisma. Grande parte do meu ministério, de atrair pessoas para o meu ministério, é o carisma que eu tenho. Eu sou uma pessoa carismática, eu sempre fui uma pessoa carismática. Eu não sou uma pessoa carrancuda, que fica querendo brigar para as pessoas e criar problema. E isso atrai as pessoas também. Um dia uma pessoa me perguntou, Rubim, nós éramos de outra igreja, cara, o que você tem, meu? Que sua geração cresce, eu vejo que as pessoas são unidas, e aquela mesma característica que nós tínhamos lá na época do ouvido que nós temos agora. Nós gostamos de reunir, nós gostamos da comunhão, eu gosto de estar perto dos irmãos, a gente reúne, a gente canta, a gente conversa, a gente fala do Flamengo, a gente fala muitas coisas boas. Os irmãos estão entendendo? Comunhão, relacionamento, isso é tudo, irmãos. Foi o que eu senti falta quando eu fui para Catalão. Hoje, nós temos 18 células, nós temos 37 líderes na igreja, ao todo, entre homens e mulheres. Nós temos 57 mulheres envolvidas no ministério infantil. Dentre essas, claro, algumas são líderes. Nós temos entre líderes em treinamento, anfitriões, as irmãs que trabalham aqui no ministério infantil, louvor. Nós temos mais de 80 pessoas envolvidas diretamente com o ministério na igreja hoje. Isso é extraordinário. Extraordinário. O sucesso que nós temos em envolver as pessoas no ministério. Mas Deus tem mais para nós. Ele quer que seja 100%. Então você pode se envolver. Como? Abra sua casa. Chega para o seu líder, eu quero ser um líder em treinamento. O que eu tenho que fazer? Eu quero ser um líder de célula. Meu irmão, esse é o tempo. Sabe por quê? São 10 anos projetando aqui para frente. Deus vai começar a acelerar. Os líderes aqui têm que pensar, eu quero ser discipulador, eu quero ser um obreiro aqui, quero ser pastor.
Tem irmãos aqui, meu irmão, que se eu colocar aqui para pregar, vai pregar e vai pregar com unção. Pessoas que você nunca viu pregar. Você é um líder, então tá bom, você tem que ser um discipulador. Se você é um discipulador, você tem que ser um obreiro. Se você é um obreiro, seja um pastor. Pastor, mas não tem jeito Deus ser um líder e já pensar em ser pastor. Não, você não precisa nem ser líder para pensar isso. Você não precisa nem estar liderando para pensar isso. Mas você deveria orar por isso. Meu irmão, nesses próximos 10 anos, pense comigo. O nosso projeto nos próximos 10 anos é levantar de 300 a 400 líderes. O nosso projeto dos próximos 10 anos é ordenar de 20 a 30 pastores. É abrir pelo menos 5 igrejas. Imagina, nós vamos precisar de você. Fala para a pessoa que está do seu lado, nós vamos precisar de você. Só que isso vai acontecer muito rapidamente. É claro que essa previsão nossa é se Jesus não voltar. Nós até acreditamos que ele vai voltar antes disso. Mas preste atenção, eu preciso de você. Eu preciso que você queira, porque não tem nada melhor na terra do que você cuidar de pessoas, do que você mudar a história delas, pessoas que estavam no sofrimento, passando por dor, por situações terríveis, que nem era salva, agora são salvas, são restauradas, casamento restaurado. Meu irmão, isso não tem preço. É a coisa mais maravilhosa que existe. Então queira fazer isso. Queira ser um líder no nosso ministério. Deus quer usar você. E Ele não faz acepção de pessoas. Ele tem chamado a muitos. Mas a escolha não é dele. Opa, Deus escolheu esse? Não. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque na verdade, muitos são chamados, mas poucos se escolhem. Poucos se dispõem a trabalhar. A nossa vida é muito mais, meu irmão, do que cuidarmos dos nossos negócios. É muito mais do que cuidarmos até da nossa família, porque quando o reino de Deus vem em primeiro lugar, fica tranquilo, Ele vai cuidar de todas as coisas, você vai ser feliz, sua família, seu trabalho, você vai prosperar. Tudo isso tem acontecido na minha casa, na minha vida, no meu ministério. Graças a Deus, não tem faltado nada para mim, não tem faltado nada para a nossa igreja. Agora, o fato é que nós somos, a palavra diz que nós somos como pedras vivas. 1 Pedro capítulo 2, verso 5, fala que nós somos como pedras vivas. Você é uma pedra. E como nós somos um edifício de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, fala que nós somos edifício de Deus. Que nós estamos sendo edificados como edifício de Deus e lavoura de Deus. Sois vós, é o que está escrito lá. Então, como edifício de Deus, essa obra está sendo edificada com um propósito. O propósito é que nós vamos alcançar muitas vidas para Jesus. É isso que importa. Nós vamos fazer muitas coisas. Nós vamos treinar pessoas, nós vamos ganhar pessoas no encontro, nós vamos treinar pessoas no cursão, nós vamos treinar pessoas no CTL, nós vamos enviar pessoas para abrir célula, nós vamos enviar pastores para abrir igrejas. Mas pense bem, tudo isso que nós estamos fazendo, nós vamos cantar, nós vamos pregar, nós vamos fazer peça de teatro, nós vamos fazer muitas coisas, nós vamos ensinar as crianças, mas tudo isso tem a ver com o propósito de salvação de vidas e crescimento do reino. Pastor, quando é que nós vamos parar de orar por vidas? Jamais, nenhum pastor pode parar de orar. O dia que nós tivermos 5 mil, nós vamos orar para 10. O dia que tiver 10, nós vamos orar para 100 e assim por diante. O pastor nunca pode parar de orar por pessoas, porque sempre terá pessoas sofrendo, precisando de uma palavra, precisando de refrigério. Nós não vamos parar, a igreja é imparável. Eu preciso contar com você, mas numa construção, você tem que começar com um projeto. O projeto, ele é a função do apóstolo. É aquele que determina o caminho, determina a direção, como vai ser feito, como essa obra vai ser grande, calcula os gastos, custo da obra. Isso é o apóstolo. Mas o apóstolo é importante, mas os demais também são importantes, porque a Bíblia fala de 5 ministérios. O primeiro é o apóstolo. Mas depois, já que nós somos pedras vivas, tem que ter aquele que vai recolher as pedras. E esse é o evangelista. Tem muitas pessoas no nosso meio que são evangelistas, que têm facilidade de trazer pessoas para a igreja, que leva pessoas para o encontro. Esse é o evangelista, é aquele que vai buscar as pedras. Você é uma pedra. Fala assim, eu sou uma pedra.
mas eu não sou uma pedra pontiaguda. Então, o evangelista é aquele que vai lá para captar as pedras. Mas as pedras, nenhuma pedra é igual à outra. Nenhuma. E elas precisam então ser moldadas. As pedras, para ser moldadas, elas precisam ser moldadas sendo treinadas pelo mestre. Aqueles que ensinam no nosso curso de maturidade cristã e no CTL. Então o mestre, ele vai moldar a pedra. Porque a pedra não pode ser colhida e colocada na construção de qualquer maneira. E você sabe como é que você vai moldar a pedra? Com outra pedra. É uma riçando na outra. Pastor, aqui tem confusão? Tem. Em todo lugar que tem pessoas tem confusão. Tem briga, tem desacordo. Não é isso, não acontece o tempo inteiro. Mas acontece às vezes. Graças a Deus nós somos uma igreja muito unida, temos poucos problemas. Mas eles existem. E às vezes uma pedra, para encaixar, ela tem que riçar uma na outra. Por isso é preciso do irmão. Por mais difícil que ele seja, você precisa dele. Você vai riçando no outro ali, ó. Vai moldando, você vai aprendendo. O mestre vai ensinando, vai moldando aquelas pedras. Depois que a pedra foi moldada ali pelo mestre, pelo ministério de ensino, aí então vem o pastor. O que o pastor faz? O pastor, ele coloca cada pedra no seu lugar. Ele encaixa as pedras umas sobre as outras. Aqui no Brasil não é comum isso, porque o nosso país ainda é jovem. Foi descoberto há 500 anos. Mas quando você vai na Europa, você vê grandes construções feitas de pedra. Nós fomos numa casa no vizinho lá do meu cunhado. De frente ao meu cunhado tem uma casa enorme, tão bonita, que a parede é uma parede de pedra de 1 metro de espessura. De pedra. É uma construção assim, tem, se eu não me engano, 200, 300 anos. As pedras encaixadas. Tem lugar que você vê o muro com pedras e argamassa. Tem lugar que só tem pedra. Elas são encaixadas umas nas outras. Então isso é o que é a Igreja Orvalho. Isso deve ser uma igreja. E por último, o ministério profético, que é aquele que vai fiscalizar se o que está acontecendo realmente é de Deus. Se está tudo certinho, se estão fazendo da maneira certa. Esse é o ministério apostólico. Profético, é aquele que dá uma direção, que às vezes vê, opa, peraí, essa construção não está saindo como deveria. Volta aqui um pouquinho. Os irmãos estão entendendo? É isso que nós fazemos. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Primeiro Coríntios capítulo 10. Capítulo 3, irmãos, desculpa, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Deixa eu ler o versículo 9 antes, porque eu citei ele aqui, porque diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Levanta sua mão, fala assim: eu sou edifício de Deus. Agora veja o verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Perceba que essa palavra, o dia, está em letra maiúscula, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Preste atenção.
Quando você ignora os princípios de interpretação, você pode errar na interpretação do texto aqui. Mas o texto está falando de um dia que nós vamos estar no tribunal de Cristo e nós vamos prestar contas para o Senhor do nosso ministério. Ele está falando o seguinte, olha, Paulo falou, eu já coloquei o fundamento. Ou seja, o fundamento não pode ser mudado. Se o fundamento é o sábado, então a pessoa está mudando o fundamento. Se aquela religião gira em torno do sábado, tem que guardar o sábado, ela mudou o fundamento. Porque o nosso fundamento é Cristo. O nosso fundamento não é doutrina, o nosso fundamento é Cristo. O nosso fundamento não é a maneira que a nossa igreja trabalha. O nosso fundamento é Cristo. Uns trabalham em células, outros trabalham em programas, outros trabalham em ministério. Existem muitas maneiras diferentes de edificar. Nós edificamos através da célula. Mas o fundamento você não pode remover. Nós estamos fundamentados em Cristo. Isso ninguém pode remover. Qualquer pessoa que tenta remover o fundamento, ele está errado. Paulo falou, eu já lancei o fundamento. Fundamento ninguém mexe. O qual é Jesus Cristo. Mas veja, cada um como constrói, como edifica. Veja cada um como edifica. Quando Paulo fala, veja cada um como edifica, ele não está determinando a maneira que nós temos que edificar. Ele está falando que existem maneiras diferentes de edificar uma obra, uma igreja. Quando nós olhamos para a igreja, para as 7 igrejas do Apocalipse, elas tinham características diferentes. Irmãos, talvez você já ouviu alguém falar isso, algum pastor que passa por espiritual, quando ele fala a igreja tinha que ser uma só, não deveria haver denominações. Deixa eu te falar uma coisa, eu não concordo, não posso concordar com isso. Sabe por que eu não posso? Nós temos que estar unidos em espírito, como nós estamos unidos com a videira. Nós estamos debaixo da videira. Mas necessariamente nós não acreditamos exatamente como eles em algumas doutrinas. Mas aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que pode nos dividir, entre aspas. Aquilo que não concordamos. Eles acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não acreditamos nessa visão. Mas se você está aqui e acredita que não perde a salvação, amém. Eu digo para você, não pregue isso aqui, porque nós temos uma visão diferente. Mas também se você crê, qual é o problema? Nenhum. Então Deus ele nos deu a liberdade de edificar diferente. Nós edificamos através da célula, levantando líderes. Mas outras igrejas, elas edificam tendo um culto todo dia para um tipo diferente de pessoa. E no domingo, todas as famílias reunidas. Amém. Não há problema nisso. Nós só achamos que a forma que nós edificamos é um pouco mais eficiente, trabalhando com discipulado, trabalhando com células, levantando novos irmãos. Porque hoje, meu irmão, nós somos uma igreja de 200 adultos, de 13 anos acima, na verdade. Mas nós seremos uma igreja de milhares daqui a pouco. Quantos podem dizer amém? E quando formos uma igreja de milhares, a hora que você pisar na nossa construção, eu sei que a maioria não foi ainda, mas a hora que você chegar lá, que você vê a nossa construção, você fala, nossa, mas que construção grande. Ela é grande, ela é bem grande. Vai ter muitas salas. Mas lá vai ser o seguinte, um pastor de rede, como o pastor Jonathan, pastor Nil, eles vão ter 300, 400 pessoas na rede deles. Então eles vão ter o próprio encontro deles. Hoje nós fazemos encontro toda a igreja. Mas daqui a pouco vai ser a rede do Jonathan que vai fazer o encontro deles. Quem vai pregar? O pessoal da rede do Jonathan. Paralelo, no mesmo dia, talvez, o Nil também vai fazer o dele. O Rodrigo também vai fazer o dele. Aí o cursão em CTL vai ser os professores da rede do Rodrigo, os professores da rede do Jonathan. Eles vão ter CTLs acontecendo ao mesmo tempo, várias redes acontecendo ao mesmo tempo. Pastor, isso não é divisão, não? Claro que não é. É organização. Você está entendendo o que vai acontecer? Você vai ser um professor que vai ensinar no CTL. Você vai ser talvez um pastor que vai ser levantado como pastor de rede. Você talvez vai ensinar lá no cursão. Por isso nós precisamos pensar grande, pensar lá na frente, pensar no futuro dessa igreja. Foi muito bom, mas eu recebi aquela palavra de ontem, porque realmente eu vejo aquilo que o pastor Naur falou aqui, foi só o fundamento, Rubim. Agora vocês vão ver o negócio subir. Agora vai aparecer. Os irmãos estão comigo? Então olha só, preste atenção. Porém, a Bíblia fala de 2 tipos de materiais diferentes que nós podemos construir. E isso é importante, porque nós não vamos construir de qualquer maneira. Por isso, 10 anos se passaram e nós ainda estamos trabalhando no alicerce.
tem que estar firme. Tem que estar firme. Por quê? Porque o alicerce é Cristo. E nós estamos promovendo esses princípios no coração de vocês. 10 anos promovendo isso, promovendo a unidade, a fé, a unção do Espírito, o amor um pelo outro. Porque é isso que vai nos manter firmes lá no futuro. Nós vamos ser uma igreja grande, mas hoje nós precisamos de pessoas comprometidas para cuidar dessas pessoas que virão. Virão muitas pessoas para o nosso ministério. Por isso eu preciso de você. Porque você vai liderar essas pessoas. Tome posição, porque você vai liderar essas pessoas. Muitos serão levantados como pastores aqui. Deseja ser um pastor, meu irmão, porque isso é de Deus. A Bíblia diz que aquele que deseja, que aspira o episcopado, excelente obra deseja. Então nós precisamos de você. Daqui a pouco você vai pregar no encontro. Daqui a pouco você vai ser um professor lá do CTL, da sua rede. Eu sempre peço para o John, diversifica aí. Põe novos professores lá no CTL, lá no cursão. Vamos pôr o povo para crescer. Vamos acreditar. Fizemos a Casa de Milagres. Quantos aqui participaram da Casa de Milagres? Os próprios irmãos ministraram. Foi tão lindo, porque as pessoas chegavam, rapaz, o fulano ministrou lá. Estava com vergonha, começou a ministrar, foi uma benção. Chicão ministrou lá, foi uma benção. Não sei quem ministrou, Rubinho, mas que palavra. Rubinho, fulano de tal. Fulano de tal ministrou lá, foi uma benção. Nossa, mas esse irmão tão vergonhoso, ele foi usado por Deus assim. Até eu estava incrédulo. Foi, Rubinho. Mas eu já tinha falado, coloca o pessoal da célula para ministrar. Coloca o pessoal da célula. E você, pastor? Não, vou ficar lá em casa assistindo televisão, não vou fazer nada. Não fui, nenhuma reunião. Eu não queria constranger os irmãos, nem queria que ninguém me pedisse para pregar. Eu falei, eu não vou pregar. Dessa vez eu não vou pregar. O John até me ligou, Rubinho, você não está sentindo mal, não? De quê? Dos irmãos estar lá nas reuniões pregando e a gente não está fazendo nada. Eu falei, não. Estou de boa. Quando eu viajo também do mesmo jeito, irmãos. Pastor, quando você viaja, não ora por mim. Você não ora por nós aqui? Não oro não. Eu esqueço tudo. Eu fico só viajando, focado lá, querendo ir para a praia, essas coisas. Mas eu sei que os que estão aqui estão cuidando de tudo. Porque eu confio na minha equipe. Quando você tem uma equipe que você confia, você fica tranquilo demais. Pode perguntar, eu nem pergunto como é que está aqui. Como é que foi o culto? Eu não estou preocupado com isso. Eu sei que teve unção. Eu sei que teve palavra de Deus. Eu sei que os irmãos estão juntos. Agora, preste atenção. A forma como nós vamos construir é importante. Porque a Bíblia diz que nós podemos construir com 2 tipos de materiais diferentes. Uns materiais que perecem, os perecíveis, que é feno, palha e madeira. Esses podem ser consumidos pelo fogo, porque a Bíblia diz que vai ser o fogo que vai provar. Mas preste atenção, fogo de Deus é diferente do fogo do diabo. O fogo que vai nos provar é o fogo de Deus, ok? Isso é diferente. O fogo de Deus ele vem para purificar, para tirar todas as impurezas, todas. E a Bíblia fala de ouro, prata e pedras preciosas. E nós queremos construir com os materiais que não são perecíveis. O primeiro grupo de materiais, eles são perecíveis, porque são orgânicos e eles podem ser produzidos pelo homem. Porém, o segundo tipo de material não pode ser produzido pelo homem. E quando o fogo vem sobre eles, não consome. O fogo de Deus vai vir sobre a obra de cada um de nós aqui individualmente, mas também coletivamente, para testar se aquilo que nós fizemos realmente estava fundamentado em Deus ou se estava fundamentado em algo pessoal, próprio. Porque, meu irmão, não tenha dúvida que existem igrejas que o pastor tem a motivação errada, mas existem igrejas que o pastor tem a motivação correta. Ele quer ver pessoas se convertendo, avançando, crescendo, mas outros pastores querem status, fama, dinheiro. Mas naquele dia a Bíblia diz, e aquele pastor que está envolvido no escândalo, lembra dele? Um dia eu viajei com ele me deu um conselho. Tem muito tempo, não, uns 3 anos eu viajei com esse pastor, ele é aqui do Jardim América. Na hora que o pastor disse, você vai conhecer esse pastor. Falei, meu bem, nós viajamos com ele, eu viajei do lado dele, ele me deu um conselho. Olhando, qual foi? Foi que se você acreditar em Deus, você pode todas as coisas. Eu lembro de ele falou isso para mim. Esse pastor está envolvido nesse escândalo aí. Mas tem pastor com a motivação errada. O fogo vai provar.
A palavra diz que no dia que nós estivermos lá no tribunal de Cristo, o fogo vai vir sobre nós, fogo de Deus, que é um fogo purificador, e vai provar se a nossa obra foi feita em Deus ou não, se foi feita com a motivação correta ou com a motivação errada. Os irmãos estão comigo? Eu sei que nós já estamos um pouco avançados aqui, mas cada um desses materiais, eles têm um tipo de valor diferente. Construir com palha é barato, é fácil e rápido. Construir com madeira, com feno, tranquilo. A madeira é moldável. Mas construir com ouro, que tem um peso muito grande, que tem uma densidade muito grande, que tem um valor muito grande, é muito mais difícil. Mas é esse material que vai prevalecer e que vai permanecer. Então, meu irmão, são 10 anos aqui fazendo alicerce. Daqui para frente, nós vamos construir com ouro, com prata e com pedras preciosas. Quando eu falo isso, eu estou falando de princípios que têm sido ministrados no seu coração. O princípio da unção, da fé, do amor, da ajuda mútua. Princípios que nesses 10 anos nós aprendemos. A respeito de crescimento, a respeito de igreja. Nós precisamos construir com o material correto. Porque tem um monte de pastor, infelizmente, que tem a motivação errada e que está construindo com material errado. Está construindo com feno, está construindo com palha, está construindo com madeira. O que um pastor tem a ver de fazer lobby, de oferecer verbas para prefeitos, e pedir dinheiro? Irmãos, é uma vergonha para nós. O cara manchou os pastores do Brasil inteiro, que agora, né, aí o povo, a mídia cai matando em cima de nós, nenhum pastor presta. Terrível. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para construir com o material correto, que não perece pelo fogo, pelo contrário, que é purificado quando o fogo vem. A Bíblia diz que a obra de alguns permanecerá, outros não. O que significa, pastor? Que no céu, porque aqui, quando eu falo desse texto aqui, eu não estou falando de perda de salvação. Aqui todos vão estar no céu. Mas no dia, o dia aqui com letra maiúscula, nós vamos estar diante, porque a igreja vai ser julgada no tribunal de Cristo. Por que a igreja vai ser julgada? Porque a palavra diz que Deus vai nos recompensar por cada coisa. Até um copo d'água que você traz para um profeta, você vai receber galardão do profeta. É o que está escrito. Nós vamos receber galardões lá no céu. Presente. Como vai ser isso? Eu não sei te explicar, porque a Bíblia também não fala. A Bíblia fala da coroa, a Bíblia fala de comer da árvore da vida, a Bíblia fala de algumas coisas, mas realmente não é claro ainda o que nós vamos receber lá. Alguns vão receber o galardão, outros vão perder o galardão, mas vão estar no céu. Ótimo, ótimo, glória a Deus, vão estar salvos lá. Um exemplo, o ladrão da cruz, ele vai ter galardão? Não tem, mas ele foi salvo? Está com o Senhor, meu irmão, está com o Senhor, mas não tem galardão. Nesse dia, a nossa motivação ela vai ser provada. Tudo que nós fizemos vai ter a ver com nossa motivação. Não vai ser propriamente com o tamanho da obra que nós construímos. Porque às vezes construir com madeira você pode construir muito mais alto, mas vai perecer pelo fogo. Nós sabemos que tem igreja que só tem barulho, é grande, é uma rodoviária. Você vai lá hoje, tem um povo. Você pode dar daqui um mês, não tem ninguém mais. Ninguém, eles foram embora, todo mundo foi embora. Não tem um discipulado, não tem pastoreamento. Se você começa a conversar com o irmão na porta da igreja, manda você sair, não, vai embora. Não é bom o irmão ficar conversando com o outro, não. Tem uma igreja aqui em Goiânia, inclusive é a segunda maior do Brasil, que faz isso. Não, o irmão conversando com o outro é problema, vai embora para casa. É assim que eles trabalham. Então, construir com madeira, com feno é fácil, mas construir com ouro não é. Construir com prata não é. Construir com pedras preciosas não é. Pastor, nós não seremos medidos pelo tamanho da nossa obra, não? Não. Mas nós seremos medidos pelo tamanho do nosso potencial. Disso nós não podemos correr. Nós seremos medidos pelos dons e habilidades que recebemos. Deixa eu te falar uma coisa. Vou voltar para o futebol aqui de novo, para você entender melhor. Você conhece o time PSG? Sim? Quem joga no PSG? Não, primeiro é o Messi. O Messi é melhor do que o Neymar. Depois o Neymar. Eles perderam agora a Champions League, sim ou não?
Quem foi cobrado? Foi o zagueiro? Foi o goleiro que entregou a bola? Quem que a torcida quer que vá embora? Messi e Neymar. No jogo seguinte, quando o Messi e o Neymar pegavam na bola, era vaia, dentro do estádio deles. A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Deixa eu te falar uma coisa, então Deus vai nos medir por aquilo que nós recebemos. Eu vou te falar mais. Nós aqui, Igreja Orvalho, nós temos recebido muita parte do Senhor. Olha, esses 3 dias que nós ficamos aqui, irmãos, foi fantástico que nós recebemos ou não? Sobrenatural. Então você vai ser medido pela habilidade que Deus te deu. Meu irmão, nós temos um potencial incrível. Nós não vamos deixar passar. Nós vamos construir com ouro. Pastor, mas aqui você está falando que nós não vamos ser medidos pelo tamanho. Então, nós vamos ser medidos pelo potencial, pelo caráter e tudo isso, pelas habilidades que o Senhor nos deu. Mas tamanho é algo totalmente relativo. Você tem uma igreja de 200 membros. Em Goiânia é uma igreja pequena. É igreja de 30 mil membros, talvez mais. Mas uma igreja de 200 membros lá na Jordânia, num país muçulmano, você pode sair preso ou morto. É muito difícil ter. Então o tamanho é relativo, porém nós vivemos num país livre e temos profetizado, seremos milhares. Você precisa concordar comigo nisso. Deus, ele vai acelerar processos pessoais nossos. Processo na sua vida e na minha vida. E vai acelerar também o nosso ministério. A nossa obra, ela será avaliada pelo nosso comprometimento, pelo nosso amor e pela nossa renúncia. Meu irmão, se nós queremos coisas grandes, nós precisamos renunciar. Não tem como. A vida é feita de renúncia. E a vida espiritual não é diferente. Pessoas que querem fazer um curso de medicina, elas precisam renunciar a festas, elas precisam renunciar a shoppings, sair para shopping, restaurantes, ela precisa renunciar vida social, porque naquele momento ela precisa focar, estudar, porque o objetivo é ser um médico. Depois que passar, tem que continuar estudando muito ainda. Depois que terminou a faculdade, continua trabalhando, continua fazendo muitas coisas. Renúncia. Sem renúncia nós não vamos a lugar nenhum. Tem que ter renúncia. Nós precisamos conhecer, saber e conhecer o que é essa palavra. Porém, sempre que você renunciar a algo em favor do reino de Deus, você vai ter a recompensa. Certa feita, Jesus olhou para um jovem rico, falou para ele: larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. Mas a Bíblia diz que aquele jovem rico, ele se entristeceu. Porque renunciar às riquezas é difícil. Larga tudo e me segue. Você vai ter uma grande recompensa. Mas ele não creu. Ele não creu. Por que Deus mandou ele salvar, ele largar tudo? Por que Jesus mandou aquele rico largar tudo? Porque ele era pegado com as riquezas. O Deus dele eram as riquezas. Mas sabe que em outras oportunidades, Jesus também lidou com outros milionários e não falou nada. Quando Jesus foi comer na casa de Zaqueu, Jesus não falou para ele: Zaqueu, você precisa largar tudo. Porque nós não sabemos qual que era a origem das riquezas do jovem rico. Pelo jeito eram lícitas, mas a de Zaqueu nós sabemos que não era. Mas por que Jesus mandou alguém que tinha riquezas lícitas largar tudo? Porque o coração dele estava preso naquilo. A confiança dele estava preso naquilo. E ninguém pode servir a dois senhores. Mas quando Jesus olhou para Zaqueu, ele sabia que Zaqueu não estava com o seu coração preso nas riquezas. Zaqueu subiu num sicômoro para ver Jesus. Jesus falou: desce que hoje eu vou comer na sua casa. Jesus não falou nada, mas ele se sentiu tão honrado, um homem tão santo, na casa dele, que falou: Jesus, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus falou: hoje chegou salvação nessa casa aqui, ele não serve mais o dinheiro. Você está entendendo, meu irmão? Talvez Deus vai pedir algo para você. Pastor, você está falando que Deus vai pedir para eu largar minhas riquezas, trazer aqui tudo para a igreja? Não é isso. Tudo o que eu estou falando aqui é algo pessoal.
É você e Deus. Não tem nada a ver comigo, nem tem nada a ver com essa igreja aqui também não. Mas talvez tenha a ver com o seu chamado e com o seu ministério. Você precisa ficar atento e ouvir a Deus e crer nas promessas dele para você. Os irmãos são comigo aqui? Então, a sua obra vai ser avaliada pelo amor que você teve pelas pessoas, pela renúncia, pelo seu comprometimento. Eu quero convidar você a construirmos essa obra junto. Esses próximos 10 anos, se Jesus não voltar, nós temos recebido aqui uma palavra de aceleração. Daqui a pouco nós vamos estar no nosso prédio novo. E ontem foi liberada uma palavra que ele vai ser pequeno. Amém. Hoje nós estamos perseguindo 20. Mas ano que vem nós vamos perseguir 100.